Estamos aqui com o músico Carlinhos Paiva, que vai falar um pouco sobre a sua vida musical. Quantos anos o senhor começou a tocar? É, Olá, Wagner. Eu comecei a tocar com 8 anos de idade, ainda criança. Eu lembro muito bem de que a minha mãe, naquela época que era cultural das mães ir para a feira, e eu a acompanhei e lá na feira ela me presenteou com um violãozinho de plástico. E ali foi onde eu iniciei, pelo menos na minha cabeça, né, ainda era uma criança, a música começou ali, naquele momento. Incentivou a tocar. Na minha rua, eu morava na rua do Itamaraty, conhecida aqui em Pentecoste, e na rua em que eu residia, tinha um grande amigo, saudoso Pituim, que foi um dos grandes incentivadores da música, né? E também o Guedes, que era um outro rapaz que morava na minha rua, que já tocava alguns acordes, e foi ali que eu comecei a tocar. Como você conseguiu o seu primeiro instrumento? O meu primeiro instrumento, eu já tinha cerca de 11 anos, 12 por aí. O meu primeiro instrumento eu consegui de um violeiro, né? De um violeiro, um senhor que era violeiro, aqueles violeiros que toca repentes, ia passando esporadicamente na rua em que eu morava, e o meu pai já tinha uma amizade com ele, e naquelas brincadeiras ele disse: Você quer vender essa viola para me presentear aqui o meu filho? E ele disse: Vendo. E assim ele vendeu e eu consegui o meu primeiro violão. Era uma viola, mas eu transformei no violão, aí foi onde eu consegui meu primeiro instrumento. Qual era seu objetivo na época que você tocava as músicas? O meu objetivo maior era tocar em banda, o meu sonho era tocar em banda, eu achava muito bonito. Na rua em que eu morava, tinha poucas televisões, mas assim mesmo eu observava alguns programas de TV e via o pessoal tocando, achava muito bonito. E o meu objetivo realmente era tocar em banda. Qual foi sua primeira banda que você tocou e com quantos? Olá. A primeira banda que eu toquei, eu estava com 15 anos de idade quando eu recebi um convite de uma banda lá de São Luís do Curu, do município de São Luís do Curu. Recebi uma ligação, atendi e era um rapaz, já tinha recebido uma informação sobre mim, que eu já tocava, né? Eu tocava violão e já estava tocando alguma coisa no contrabaixo. E ele me convidou para ir tocar lá na banda de São Lito Curu. A banda chamava-se Brasil Exporta Som. E eu fui, e aí passei 2 anos tocando com eles lá em São Lito Curu. Essa foi a minha primeira banda. Qual foi sua primeira banda? Não, acabei de falar isso. Tá, que eu falei. Pronto. Como você veio parar na banda Voo Livre Pentecoste? Eu tocava na banda de São Lito Curu, no Brasil Exporta Som, e na época o Voo Livre perdeu alguns músicos. Saíram alguns músicos da banda Voo Livre para formar a banda Alto Som na época. E a banda Voo Livre ficou desprovida de alguns músicos. Então eu recebi o convite na mesma época em que eu entrei na banda Voo Livre. Entrou também o Kleber Diniz. Entramos praticamente juntos na banda Voo Livre para suprir a ausência de alguns músicos que saíram para formar a banda Alto Som. Eu saí lá da banda de São Lito Curu e vim para Pentecoste tocar com o Valber na banda Voo Livre. Quantos anos você ficou na banda? Foi praticamente uma vida, né? Foram 10 anos tocando na banda Voo Livre, foram 10 anos muito gratificantes, muitos shows, muitas viagens. Foram 10 anos na banda Voo Livre. Em que ano você saiu da banda?
A banda Voo Livre, nós conseguimos uma excursão para ir para o Belém do Pará, na época, no ano de 1995, e a gente foi, passamos lá 2 ou 3 meses tocando no Belém do Pará, e quando eu voltei, eu decidi parar de tocar na banda. Parei em 1995. Após sair da banda Voo Livre, o que você vai fazer? Musicalmente falando, quando eu saí da banda Voo Livre, alguns amigos, rapaz, toca aqui um violãozinho para mim, toca aqui uma coisa e outra, e nessa brincadeira eu comecei a tocar serestas, né? Comecei a tocar serestas, comprei um instrumento, comprei um sonzinho e comecei a tocar para os amigos. E quando dei conta, já estava tocando recepções, tocando casamentos, animando as noites da região de Pentecoste, no interior, era convidado para tocar casamentos, aniversários, recepções, e passei a tocar serestas quando eu saí da banda Voo Livre. Sei que você parou de ter festas e como A seresta eu parei quando veio a pandemia, quando terminou, entre aspas, a pandemia, aí eu decidi não tocar mais seresta. Atualmente eu estou ministrando oficinas de músicas no Complexo Literário, que é um anexo da Prefeitura Municipal de Pentecoste. Estou lá dando essas oficinas de música, violão, teclado, ukulele, cavaquinho, guitarra, para a nova geração, para os meninos, para as meninas que estão chegando por aí. qual é seu estilo de música? Eu gosto de praticamente todos os estilos. Eu gosto do forró, do sertanejo, gosto do pagode, gosto da música popular brasileira, que é a MPB, que a gente chama. Eu me identifico mais com MPB, né, que é um Zé Ramalho, que é um Caetano Veloso, um Raimundo Fagner, e eu sou fã, é o meu ídolo, né, o Fagner, o qual eu dei o nome para você. E todos os estilos, praticamente todos os estilos. Qual é seu legado? Qual é o legado que você deixa depois de tantos anos atuando na música? O legado são os ex-alunos de músicas. Eu participei de vários projetos de música, né, na época de projetos ProAres, entre outros projetos, pela cultura de Pentecoste, e na época muitos músicos foram, aprenderam comigo na época, e hoje esses músicos já ganham seu dinheiro, já vivem da música. Alunos esses provenientes da época em que eu ensinava pelo ProAres, hoje é a Câmara dos Vereadores, antigamente era a cadeia velha, né, onde funcionava, onde eram ministrados os cursos de música, e eu deixo um legado a alguns músicos por aí que já vivem, já ganham o seu dinheirinho também com a música. Esse é o legado que eu deixo. Vejo que aqui no seu estúdio tem alguns instrumentos. Qual é seu favorito? Pois é, temos aqui guitarra, né? Tenho também violões, tenho teclado, cavaquinho. São instrumentos que eu gosto. Se for para a gente escolher, para eu escolher entre instrumentos de teclas e cordas, eu prefiro instrumentos de cordas, violão, guitarra, cavaquinho. Eu, como eu toco vários instrumentos, eu prefiro os instrumentos de cordas. Gostaria de te agradecer pela entrevista e que você continue alegrando o talento. Pois é, eu é que agradeço essa oportunidade de deixar aqui um pouco da minha história como músico. Também sou professor da educação, mas a música
realmente corre nas veias e vai ser assim até o último dia, amando a música, né, que eu gosto de fazer, tocando instrumento, participando. Tocar na noite, eu não sei se eu voltarei a tocar na noite, mas tocar um instrumento, eu acho que vai até os meus últimos. Obrigado e até uma próxima oportunidade.